Online, nessa nova experiência que nós estamos tendo, estando juntos em espírito, mas separados fisicamente. Eu creio que todo desafio, todo problema, toda dificuldade inaugura para nós algo novo, restaura-nos algo e nos incentiva a viver algo novo a partir de Deus. Eu espero que nesse tempo Deus esteja inaugurando coisas novas para a sua vida. Nós estamos entrando, a partir de hoje, na semana mais importante para o cristianismo no mundo. Entre as datas todas do cristianismo, essa é a semana mais importante. Hoje, Domingos de Ramos, que comemora, que aponta para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para a sua última semana, e domingo que vem, domingo de Páscoa. E desde já, nós queremos dar uma direção para você que nos acompanha, para você que não apenas é membro da igreja, mas que tem um carinho com a nossa comunidade, sempre está conectado conosco, que domingo que vem nós vamos fazer uma grande ceia de Páscoa. Uma grande ceia de Páscoa, e nós vamos chamar de um cordeiro para cada casa. Essa ceia vai ser um momento especial, no momento em que o mundo precisa de graça, o mundo precisa de paz, em que o mundo precisa de uma intervenção divina. Nós vamos ter uma data tão poderosa para a igreja, que é a data da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Semana que vem, no domingo que vem, nós estamos pedindo a todos os irmãos da igreja, se você pode, durante a semana, você providencia vinho e providencia pão, porque nós vamos fazer uma ceia especial dentro das casas, com as famílias. Se você mora sozinho, nós vamos ser a sua família também, e nós vamos participar da ceia juntos. Se você não tem condição financeira, se você não sabe como conseguir vinho nem pão, você vai entrar em contato conosco, e nós vamos providenciar que esse vinho ou esse pão chegue na sua casa, mas nós vamos participar juntos da ceia. A Páscoa é um momento muito especial, porque ela celebra que na saída do povo do Egito, o anjo da morte veio para visitar a casa de todos os lugares que havia um primogênito. Mas no lugar onde estava se comendo o cordeiro da Páscoa, e o sangue desse cordeiro tinha sido marcado nos umbrais, esse anjo da morte não entrava. E nós vamos estar celebrando isso toda essa semana, e uma celebração poderosa no domingo que vem, dizendo que os umbrais da nossa porta estão marcados com o sangue de Jesus Cristo, que nenhum mal vai chegar à nossa família, que nenhum mal vai entrar no seu lar. Nós estamos hoje já celebrando o início desse período, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. O que é o Domingo de Ramos? Domingo de Ramos é o momento em que Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Triunfalmente. Está nos 4 evangelhos descritos esse texto. Ele está no Monte das Oliveiras e ele desce. Hoje nós vamos pegar o texto que está em Mateus capítulo 21, a partir do verso 1. E é interessante porque esse triunfo de Jesus, essa entrada triunfal, porque todos os evangelhos chamam de entrada triunfal, é um triunfo não parecido com os outros imperadores. No ano de 77, Tito, depois de conquistar Jerusalém, ele entra triunfalmente em Roma. Ele tem 37 anos de idade, e mais 2 anos ele seria o imperador. E toda Roma vai esperar Tito e celebra os líderes, todo o Senado e toda a liderança de Roma celebram aquele general poderoso vindo de uma grande vitória. Isso é um triunfo.
Mas a entrada triunfal de Jesus não é uma entrada triunfal sobre a grandeza, sobre a prosperidade, ou sobre o que eu posso ter. A entrada triunfal de Jesus é sobre o momento de maior luta, de maior sofrimento, de maior dor que ele vai enfrentar. E é por isso hoje que nós vamos olhar para esse exemplo e entender como nós podemos triunfar sobre momentos difíceis. Porque Jesus triunfou em momentos difíceis. A Bíblia diz que quando ele está sobre o Monte das Oliveiras, ele manda buscar um jumentinho. E por que ele manda buscar um jumentinho? Para ele descer em cima de um jumentinho que nunca havia sido montado antes. Porque o texto diz, para se cumprir a profecia que está em Zacarias 9:9, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, porque eis que vem aí o teu Senhor, o justo, montado num jumentinho, sobre um filho de uma jumenta. Jesus queria cumprir essa profecia. E essa é a primeira maneira de viver uma vida de triunfo sobre as dificuldades. É cumprir as profecias a respeito da minha vida. Houveram dezenas, se não centenas de profecias que se cumpriram na vida de Jesus sem o esforço de Jesus. Por exemplo, ele nasceu de uma virgem. Isaías profetiza isso. Segundo, ele nasceu em Belém. Miqueias profetiza isso. Não dependeu de Jesus. Ele não apenas nasceu em Belém, mas lá no livro de Jeremias diz que o rei, o imperador, ia mandar matar todos os infantes. Essa profecia se cumpriu, mas não dependeu de Jesus. O pai de Jesus levou ele para o Egito. O profeta Oséias profetiza isso. Mas Jesus não se esforçou para cumprir essa profecia. Ele é traído. Os Salmos diz isso. E Jesus não se esforçou para cumprir essa profecia. Ele é pego com alguém com a espada. Os Salmos profetiza isso. Ele é traído, vendido por 30 moedas de prata. A Bíblia profetiza isso. Jesus não se esforça. Ele é colocado no meio de 2 ladrões. A Bíblia profetiza isso. Não há um esforço de Jesus. Muita coisa é cumprida na vida de Jesus sem que ele se esforce. Muitas promessas são cumpridas sem que exista nenhum passo dele. Mas a Bíblia diz que havia uma profecia a respeito de que o rei desceria em um jumentinho. Mas para isso Jesus tinha que se esforçar para cumprir essa profecia. Ele manda que 2 discípulos vão buscar esse jumentinho. Quem sabe muitas bênçãos de Deus acontecem na sua vida sem você se esforçar. Aconteceram na sua história sem que você orasse, sem que você corresse atrás. Deus foi te abençoando, Deus foi acertando o seu caminho, Deus foi trazendo coisas novas para a sua vida. Mas existe algumas profecias ao seu respeito que precisam da sua cooperação. Para a gente triunfar como Jesus triunfou num tempo de desafio, nós precisamos entender que existem promessas ao nosso respeito que só vão ser movidas se nós buscarmos o cumprimento dessas promessas, buscarmos o cumprimento dessa profecia. Quem sabe o que está faltando para essa profecia se cumprir é você orar mais. Quem sabe é você alinhar problemas de relacionamento que até hoje você não alinhou, perdões, pedido de perdão, gente que estava machucado, gente que tem que ser alinhado. Às vezes eu tenho que fazer a minha parte para cumprir essa profecia bíblica. Algumas delas precisam da minha cooperação. Jesus mandou buscar um jumentinho e o texto diz que é um jumentinho que nunca tinha sido montado. Olha, eu nasci numa cidade do interior. E eu já vi muitas vezes peões tentando amansar animais, como cavalos, burros, jumentos. Nenhum jumento nasce amansado. Jesus manda pegar um jumentinho. E esse jumentinho é algo novo. É algo que é imprevisto.
é algo que é imprevisível, é algo que ainda não foi testado. E para a gente vencer, triunfar nesse momento difícil como Jesus triunfou, nós precisamos ter confiança em um tempo imprevisto como esse. Nós precisamos entender que certo tipo de imprevisões são designadas pela soberania de Deus. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Deus é por Deus e pelo seu Filho Jesus. E quando nós nos alinhamos com a vontade dEle, Ele passa a também ser pela humanidade. A soberania de Deus é grandiosa. Ele faz o que Ele quer segundo o conselho da sua própria vontade. Nós precisamos de estar confiados nesse momento em coisas que estão sendo orquestradas por Deus. De entender que nessa bagunça toda, nos imprevistos todos, naquilo que eu não posso controlar e naquilo que eu não posso direcionar, está o cuidado, a benevolência, a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. E Jesus começa a descer naquele jumentinho. Essa é a entrada triunfal. Nos parece com outras entradas triunfais, mas essa é a entrada triunfal de Jesus. Ele triunfando sob o momento mais difícil da vida dele. E ele vai descendo o Monte das Oliveiras e os seus discípulos, os seus amigos, aquelas pessoas que o amam, começaram a tirar as suas túnicas e colocar no caminho. E cortaram palmeiras e colocaram no caminho. E à medida que Jesus vinha descendo, seus amigos vinham lhe preparando o caminho. De alguma forma, apesar de não ter nenhuma liderança da cidade ali, apesar de não ter nenhuma liderança religiosa, ninguém que tinha uma voz relevante dentro de Jerusalém, apenas amigos íntimos, pessoas pobres, pessoas que não tinham influência na sociedade, mas Deus levantou aquelas vozes para de alguma maneira acreditar no ministério de Jesus, para celebrar, e isso é triunfar sobre o momento difícil, é entender que nos momentos difíceis Deus levanta vozes, Deus levanta pessoas que vão pavimentando o nosso caminho, que vão de alguma maneira nos mostrando um caminho divino para nós. Eu quero dizer algo para você que está me ouvindo. Você pode reclamar de qualquer coisa nesse tempo. Você só não pode reclamar que Deus não está falando com você. Você só não pode reclamar que não existem pessoas que de algum modo estão declarando assim diz o Senhor sobre a sua vida. Você não pode reclamar que a voz de Deus não tem soado do céu e tem dito: eu te escolhi, eu estou contigo, e se passares pelas águas elas não te submergirão, e se passares pelo fogo a chama não arderá em ti, porque eu sou contigo. Eu te digo, eu te sustento, e eu te pego e carrego com a destra da minha justiça. Os homens estavam, os amigos de Jesus, as pessoas que o amavam, estavam preparando o caminho, estavam dizendo palavras de afirmação. E nesse momento Deus está enviando palavras de afirmação. Isso é importante a gente entender, porque Jesus está triunfando. É a entrada triunfal de Jesus, triunfando sobre o momento mais difícil. Porque Ele está entrando numa cidade que Ele ama, mas não existe opulência, não existe pompa, não existe nenhuma celebração, não tem fogos de artifício. A cidade não está celebrando, apenas um grupo de amigos e de gente que apreciava Jesus. Mas o que Jesus via era muito maior do que aquilo. O que Jesus via era um cumprimento de profecia. O que Jesus via era uma outra experiência. Ele estava vendo Deus o levando para o seu destino final, o seu propósito maior. Entenda, meus queridos, Jesus estava vendo anjos ali naquele lugar. Jesus estava vendo um reino espiritual. Jesus estava enxergando outras coisas. E isso é triunfar sobre o tempo difícil. É você ter outro tipo de visão. É enxergar o que ninguém está enxergando. Alguns homens diziam: é apenas
um rabi galileu sentado em um jumentinho, e um bando de pessoas pobres jogando palmeiras para ele andar e gritando alguma coisa para ele. Mas na visão de Jesus, os céus estão abertos, o cumprimento da profecia está acontecendo, os anjos estão se movimentando, há um mundo espiritual preparando para o dia mais importante em que a humanidade seria dividida em dois, quando Jesus ele iria expirar na cruz do Calvário e salvação viria a todos os homens. Se você quer vencer, quer triunfar sobre um momento difícil, tenha essa visão espiritual como Jesus teve. Não apenas olhe para a simplicidade dos acontecimentos. Eles não são tão ordinários como você acha que são. Eles não são tão cotidianos. Eles não são tão rotineiros. Por trás das cortinas existe um mundo espiritual, existe uma guerra. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. O apóstolo Paulo na carta de Efésios diz que nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, e que existe uma guerra, que existe um desafio, que algo está acontecendo nesse planeta, nesse momento, em que vai decidir o resto desse planeta, o resto da história desse mundo. Tenha uma visão espiritual como Jesus teve. Tenha uma visão que não é apenas construída pela sua experiência. Entenda, você não pode caminhar apenas por informação, você tem que caminhar por revelação. Revelação é o que Deus vê a respeito desse momento. Revelação é o que Deus está enxergando, e é para onde Deus está nos levando. É assim que Jesus triunfa. Ele está descendo e ele está triunfando sobre o momento mais difícil da sua vida. Ele está entrando em Jerusalém no momento mais difícil da sua história, mas ele está triunfando. Ele está triunfando. E ele entra no templo nesse momento mais difícil. E quem sabe é a hora de você entrar no templo. E quando ele entra no templo, a Bíblia diz que havia muita gente vendendo, negociando, e muita gente ali, os cambistas desonestos estavam dentro do templo. Agora pense comigo, quantas vezes que você acha que Jesus foi àquele templo em 33 anos de vida dele? Será que ele nunca viu aquilo? Será que é apenas essa vez que ele está vendo? Não, ele sempre viu. Mas era hora de triunfar sobre o momento difícil. E quando você quer triunfar sobre um momento difícil, é hora de acertar as incoerências. É hora de tirar do nosso templo, é hora de tirar de dentro de nós, é hora de alinhar a vida espiritual, é hora de consolidar as convicções, é hora de sensibilizar a sua alma, é hora de quebrantar o seu espírito aos pés do Senhor, é hora de olhar para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Jesus disse: olha, se eu vou triunfar sobre o dia mau, eu preciso de acertar a casa. A Bíblia diz lá no livro de Mateus que era para cumprir uma profecia que dizia: o zelo da tua casa vai me consumir. Quem sabe é hora de você ser consumido por zelo da sua vida espiritual, consumido por zelo de alinhar altar, consumido por zelo de acertar arestas, de cortar comportamentos, de focar o pensamento em Deus e de viver a sua espiritualidade como você nunca antes viveu. Jesus estava triunfando sobre o pior momento da sua vida. Nesse domingo de Ramos, Jesus entra no templo e Jesus conserta, e Jesus alinha, e Jesus direciona, e Jesus questiona o que estava acontecendo, e Jesus ele
quebra aquilo que precisa ser quebrado, ele se irrita com aquilo que precisa ser irritado. Quem sabe é um momento de você indignar-se com alguns comportamentos seus, indignar-se com algumas maneiras com que você vivia e de fato entender, esse é o tempo que Deus escolheu. Você não pode sair desse momento sem uma transformação completa naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Jesus está triunfando no dia mais difícil da sua vida, nos dias mais difíceis da sua vida, triunfando. Acerte sua vida espiritual. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, umas crianças que estavam ali na frente do templo começaram a cantar: Hosana, Hosana ao que vem em nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. E os fariseus irritados diziam para Jesus: faz eles pararem de falar isso. E quem sabe essa é uma das grandes lições, como triunfar no momento desafiador. É você adorar, é você louvar, é você ter um foco dirigido para o Filho de Deus. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Sabe como Jesus triunfou no dia difícil? A palavra Hosana significa salva-nos. Havia um clamor ali. Jesus estava vivendo o momento mais difícil da vida dele, se preparando para a morte mais terrível que já aconteceu nesse planeta. E as pessoas diziam: salva-nos, ajuda-nos. E os fariseus diziam: cala a boca, e falavam para Jesus: você não está vendo essa loucura que essas crianças estão dizendo? E Jesus disse: se elas calarem, as pedras vão clamar. Ei, querido, quem sabe no momento mais difícil da sua vida, você queira ser o recipiente da graça de Deus. Mas no momento mais difícil da sua vida, você precisa ser o meio da graça de Deus. Você precisa ser a ferramenta da graça de Deus. A Bíblia diz: bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana. E Jesus, no momento da dor, se entregou ao chamado de ajuda de outras pessoas. Você quer triunfar nesse tempo difícil? Seja a resposta para outras pessoas. Seja ajuda para outras pessoas. Seja a resposta para outras pessoas. E você vai ser bendito. Porque bendito é o que vai em nome do Senhor. O mundo está clamando: Hosana, salva-nos. E nós temos a salvação. Ela está dentro de nós. E ela pode ser transferida através da nossa voz, através da nossa mão que abençoa, através da maneira com que nós ajudamos. Isso é triunfar sobre o dia mau. Jesus está no seu pior momento, no momento de mais dor, se preparando para a sua morte, mas ele responde à dor, ao pedido de ajuda das pessoas que estão ao seu redor. E ele vai saindo dali, e quando ele se distancia um pouquinho do templo, saindo da cidade, a Bíblia diz que ele vê uma figueira à beira do caminho. E ele se aproximou daquela figueira, e não encontrou nada naquela figueira senão folhas. E a Bíblia diz, lá no verso 19 de Mateus 21, que ele vendo isso, ele diz: nunca mais produza frutos. E imediatamente aquela figueira secou. E os seus discípulos ficaram espantados e perguntaram: como essa figueira secou tão depressa? Se você quer triunfar sobre o tempo mais desafiador da sua vida, você precisa de secar as áreas que são só de aparência, as áreas que não dão fruto, porque muita gente acha que dá para progredir e avançar com coisas aparentes. Você não precisa ter aparência de força se você está fraco.
Você não precisa ter a aparência de saber o que fazer quando você não sabe o que fazer. Você não precisa ter uma aparência de ter frutos quando você não tem frutos. Porque Jesus nunca vai secar uma árvore sem frutos. Lá no livro de Mateus diz que ele vai podar essa figueira, essa videira, para que ela dê mais frutos. Mas para aquela que tem folhagens, que quer mostrar que sabe o que está fazendo quando não sabe, que quer mostrar que tem tudo resolvido quando não tem resolvido, o que Jesus vai fazer? Olha, o que você demonstra tem que ser diretamente proporcional ao que você frutifica, porque se você demonstra e não frutifica, você vai ser seco. Você vai ser secado com maldição. Quem sabe é o momento de mostrar quem você é. A gente vence no tempo de tribulação, a gente triunfa como Jesus no dia mau, quando a gente é verdadeiro, quando a gente não tem que tentar convencer ninguém de nada, mostrar a força que eu não tenho. Quem sabe se aquela figueira ela tivesse sem folhas, quem sabe ela atrairia a misericórdia de Cristo Jesus. Hoje, para você triunfar, você não tem que ser forte, você tem que ser sincero. Para você triunfar no dia mau, você não tem que saber tudo, você tem que pedir a sabedoria para Ele. Para você triunfar no dia mau, você não tem que ser professoral, tentando dar uma lição em todas as áreas para alguém. Você tem que ser humilde para receber de Deus através de pessoas. Hoje, você não precisa de ter folhagem, porque a gente está vendo que a humanidade só tem folhagem. Ela tem folha, mas não tem fruto. Hoje, que sejamos nós, claros, independentes, dependentes, que a gente não fique se escondendo atrás de palmeiras quando ouve a voz do Senhor dizendo: aonde está Adão? Que nós possamos estar nus diante de Deus. Eu estou aqui, essa é a minha debilidade, eu estou aflito, eu tenho medo, eu não consigo, está difícil, eu tenho dor, eu entrego a Ti, eu não tenho frutos, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua graça, eu não quero demonstrar aquilo que eu não sou, eu não quero tentar provar para alguém aquilo que eu não consigo fazer, eu sou necessitado da misericórdia do alto, da misericórdia do céu. É assim. Quer triunfar no dia mau como Jesus? Seja verdadeiro, seja autêntico, seja claro, seja nítido e responda. Sabe o que acontece? É quando Jesus vai até aquela figueira e tenta achar frutos, a figueira não responde à expectativa de Jesus. Você quer triunfar nesse momento? Responda às expectativas de Jesus. Não adianta apenas ser sincero a respeito da sua falta de fé, ser sincero a respeito da sua dor, mas não ser responsivo a quando o Senhor estende a mão. Quando o Senhor estender a mão para você, estenda a mão para Ele. Quando o Senhor, Ele for ao seu caminho, quando Ele parar do seu caminho. A Bíblia diz que Jesus entrava na cidade de Jericó e um cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus se direcionou àquele cego. Mas quando Jesus chegou na árvore em que ele tinha subido, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Eu sei que você tem passado por um momento difícil. Zaqueu estava em pé, ele tinha subido num sicômoro, que é justamente uma figueira que não tem fruto. E quem sabe Jesus hoje esteja dizendo para você: olha, eu estou aqui, eu cheguei ao teu pé. Eu cheguei ao pé daquilo que você tenta se levantar, tenta se erguer, tenta colocar o pescoço para fora do sofrimento, da dor. Desce.
responda. Quando Jesus direcionar a mão para você, responda. Ore, se doe, se entregue, diga eu estou aqui, adore, clame, se direcione para o Senhor Jesus. Isso é tão impressionante. E quando Jesus, ele está nesse caminho aí, está falando esse tipo de coisas, os arrogantes fariseus perguntam, com que autoridade tu fazes essas coisas? Irmãos, Jesus não explica para eles com que autoridade, porque no momento mais desafiador, a gente triunfa com uma autoridade que a gente não entende. Eu quero dizer que essa autoridade que você não entende está sobre você, que você não vai compreender. Você simplesmente vai levantar a mão com seus joelhos trêmulos, como diz no livro de Joel, levanta os joelhos trêmulos, os pés, os artérios estremecidos, põe-te de pé, como diz no livro de Miqueias, e eu vou falar contigo, e você vai usar uma autoridade que você não compreende, que o mundo não entende, mas você vai ordenar coisas divinas, santas, poderosas, novas, a respeito da sua casa, a respeito da sua família, a respeito de tudo que você tem. Tudo que você tem. Esse dia de Jesus, o dia de Ramos, o domingo de Ramos, e esse dia termina assim, esses fariseus ao redor de Jesus, perguntando com que autoridade você tem, faz essas coisas, Jesus ali, fazendo eles entenderem que é uma autoridade vinda do céu. Eu quero dizer para você que essa autoridade vai vir do céu sobre a sua vida. Você vai declarar coisas, alinhar coisas, profetizar coisas com a autoridade do céu. E Jesus tenta explicar através de uma parábola. E a parábola é assim, está lá em Mateus 21, a partir do verso 28. Eu vou ler para vocês. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. E chegou o primeiro, e ele chegou para o primeiro e disse, vá trabalhar hoje na vinha. E esse primeiro disse, eu não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Primeiro, com preguiça disse, eu não quero, mas foi. O texto continua dizendo, o pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, Senhor, mas depois não foi. E a pergunta de Jesus é, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? E eles responderam, o primeiro, que disse que não iria e depois foi. E Jesus diz algo interessante, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Você sabe como nós vamos triunfar sobre o dia mau? É a gente ter rapidez. Rapidez para obedecer, rapidez para mudar. Sabe, se você chorar, você enxuga as lágrimas, se levanta e declara, Deus é comigo, eu vou me levantar. Rapidez para responder, rapidez para transformar, rapidez para pegar o telefone e dizer para alguém, ora por mim. Rapidez para abençoar alguém, rapidez. Jesus termina dizendo que a gente triunfa sobre o dia mau quando a gente responde rapidamente, que a velocidade no mundo espiritual é importantíssima, porque ela aproveita os momentos espirituais, ela aproveita a dimensão do impulso espiritual. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, quando chegar a sua hora, seja rápido para obedecer, seja rápido para abençoar, seja rápido para orar, seja rápido para ler, seja rápido para cumprir a escritura, seja rápido para transformar. Ninguém está dizendo para você ser perfeito, mas estamos dizendo para você ser rápido para se arrepender, ser rápido para voltar atrás, ser rápido para pedir desculpa,
ser rápido para voltar a confiar. Se você se pegar num momento de dúvida, como João Batista fez quando ele foi preso, ele foi rápido para crer outra vez. A dúvida não é onde a fé acaba, ela é apenas um tropeço da fé, mas ela pode se erguer de novo, se levantar e triunfar sobre o dia mau. Irmãos, Jesus fala que existem pessoas que num tempo desafiador, aqui ele diz que eram os publicanos e as prostitutas. Ele está dizendo que existem pessoas que num tempo mau são mais rápidos do que religiosos, do que gente que estava dentro do perímetro espiritual e religioso da época. Mas tem gente que é mais rápido, tem gente que se convence mais rápido. Eu quero dizer para você, se convença. Não seja um coração endurecido pela religiosidade, pelos anos que você tem de fé. Tem gente que está se convertendo hoje. Tem gente que está se convertendo com fé e confiança no Senhor. Eu tenho visto isso todos os dias. Pessoas que já se convertem lendo a Bíblia, já se convertem crendo nos milagres, estão vendo os milagres de Deus. Seja rápido. E você vai triunfar no seu momento mau. Hoje, e eu quero finalizar dizendo algo para você. Hoje é Domingos de Ramos. Essa semana é uma semana tão importante para o cristianismo. É uma semana definidora. Eu estou pedindo muito a Deus para que essa semana, até a Páscoa, exista nesse planeta uma mudança de chave, ao ponto que todo mundo olhe para essa data e diga assim: Deus, é Jesus. Em que países da Europa haja uma mudança, haja algo que estava crescendo, comece a cair a partir da Páscoa, a partir do Filho de Deus. Mas o Filho de Deus passou por tudo isso. Ele entrou triunfalmente no seu momento mais difícil. Eu quero declarar que você vai triunfar como Jesus triunfou no dia mau. Você vai triunfar sobre os desafios como Jesus triunfou. Você vai crescer, aprender, perceber tudo que Deus está fazendo ao seu redor. Criar uma ampla percepção espiritual do amor, da benignidade e da bondade de Deus quanto à sua vida. Triunfe, prossiga, avance. Não abra mão de você se tornar nesse tempo aquilo que Deus chamou para você se tornar. Nesse momento, nesse exato momento que eu estou falando com você, alguém hoje te disse para estar nessa live, alguém te convidou, alguém te mandou um link. Ou quem sabe você foi passando e acabou entrando. Não é coincidência. Foi Deus que colocou você aqui. É Deus que está fazendo você me ouvir. Porque Ele te ama. Porque Ele quer fazer você triunfar sobre o dia mau, assim como Jesus triunfou. Hoje, no domingo de Ramos, nós podemos ser aqueles que se dobram para Jesus e tiramos as nossas túnicas e tiramos a nossa arrogância, a nossa prepotência, tiramos aquilo que nós achávamos e nos submetemos a esse Rei humilde, a esse Deus que se fez homem, ao Deus do universo, que submeteu a dor, que foi simpático ao nosso sofrimento, que nos alcançou, que nos mudou, que nos transformou. Eu quero convidar você, se você está ouvindo, confessa Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se entregue a Jesus, deixa Ele mudar a sua vida. Se você é essa pessoa, você pode, nesse momento aí, dizer: eu estou entregando a minha vida a Jesus. Aí, online, algum líder da igreja vai entrar em contato com você. Oi, tudo bom? Nós queremos te enviar
bíblias, livros a respeito de como caminhar na fé, mas eu quero orar com você. Dê um passo de fé, mesmo online. Diga: eu quero voltar para Jesus. Eu quero receber, eu quero me dobrar diante de Jesus. A minha incapacidade se dobra diante da capacidade dele. A minha simplicidade se dobra diante da eterna glória dele. A minha finitude se dobra diante da eternidade dele. Tudo que eu não tenho se dobra diante da provisão eterna daquele que tem tudo para todos. Se dobre agora a respeito de Jesus. Eu quero convidar toda a igreja do Senhor Jesus, nesse domingo de Ramos, tire a sua túnica, tire a sua capa, corte palmeiras, coloque diante do Rei da glória. Ele é o Rei do Senhor. O salmista diz: abri as portas das vossas cabeças, levantai as portas aos altares eternos, e entrará o Rei da glória. E há uma pergunta: quem é o Rei da glória? O Senhor, forte, poderoso Senhor. Ele é o Rei da glória. Nós nos submetemos, nós nos humilhamos, nós hoje dizemos: entra no Brasil, Senhor, entra na nossa casa, entra na nossa família. Nós tiramos a nossa túnica, nós cortamos palmeiras, nós dizemos: bem-vindo a Jerusalém, Jesus, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo à Fortaleza, bem-vindo ao Ceará, bem-vindo à minha família, bem-vindo, entra, a casa é tua, muda o templo, muda todas as coisas. Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Você pode dizer: Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Ressuscitou. Pai, nós hoje tiramos nossas túnicas, nós quebramos palmeiras, nós fazemos um caminho para que Tu entres nessa situação no Brasil. Nós apresentamos nossa nação, nós apresentamos nossas famílias, nós apresentamos a nossa cidade, o nosso estado. E nós, ó Deus, tiramos túnicas, dizemos da incapacidade dos nossos governos, da incapacidade, ó Senhor, do nosso sistema de saúde, dos nossos cientistas, dos nossos líderes. Todos nós pedimos: entra em Jerusalém. Todos nós pedimos: entra na nossa história, entra na história desse planeta, muda mais uma vez. Nós convidamos o Seu doce poder, poderoso poder, para mudar a nossa história definitivamente. Que essa Páscoa seja uma mudança de estado, uma mudança de chave, seja uma virada de chave, seja uma quina da história da humanidade, e que em nome de Jesus a Tua glória resplandeça mais uma vez nesse planeta, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na semana da paz.